Salve turma! Sejam bem-vindos à nossa batalha pré-histórica entre dois dinossauros que foram geneticamente modificados para serem predadores topo de linha. Como híbridos, eles nem são tão pré-históricos assim, né? Mas eles foram criados utilizando as características mais eficazes de vários outros animais pré-históricos e também atuais, que resultaram em duas letais máquinas biológicas de matar. De um lado, o Indoraptor e do outro, o Scorpius Rex. E galera, a ideia dessa brincadeira é, ao colocarmos esses dois dinossauros para brigarem, iremos ter uma compreensão maior do quão poderosos e formidáveis são essas criaturas. E eu digo por experiência própria, pois acabei descobrindo coisas que eu não fazia ideia sobre eles. E desafiá-los, meus amigos, é flertar com a própria morte. Vamos analisar cada detalhe da biologia, comportamento e agressividade dessas criaturas. Então preparem-se e venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. Indoraptor. Começando pela biologia do Indominus raptor, ele é um raptor geneticamente modificado com o DNA da Indominus Rex, um poderoso dinossauro híbrido criado para ser o maior de todos os predadores terrestres. E para a criação da Indominus, foi utilizado genes do Tiranossauro Rex, Velociraptor, Carnotauro, Giganotossauro, Majungasauro, Rugops e Teresinossauro, assim como animais modernos como a sépia e uma espécie não identificada de rã de árvore. E galera, a Indominus era para ser a criatura mais mortal do planeta, e ela só foi derrotada porque estava na hora e no lugar errado, fora toda a emboscada criada pelos seus adversários. E tô falando de batalha entre animais, pois o ser humano é o maior predador de toda a natureza. E então tivemos os genes da Indominus utilizados para a criação dessa poderosa arma biológica, o Indoraptor. E vocês têm noção que o Indoraptor tem pouco mais de 7 metros de comprimento e inacreditáveis 3 metros e 70 centímetros de altura. É muito maior do que eu imaginava, lembrando que ele é um bípede, por isso dá essa altura imensa. E galera, esses são dados oficiais. Para mim, no filme parece que ele é bem menor, é impressionante. E o Indoraptor tinha o dobro do tamanho de um Deinonychus, seja de largura ou altura. Tinha um crânio muito maior, com dentes longos e pontiagudos, preparados para estraçalhar a carne de suas presas. Ele possuía uma pele extremamente resistente, chegando a ser a prova de balas. O bicho era blindado. Ele era super rápido e possuía longos braços e garras retráteis extremamente afiadas e perigosas. E tinha também uma inteligência fora do comum, talvez sendo mais inteligente que um Velociraptor, que um Deinonychus, podendo preparar emboscadas e armadilhas para matar suas presas. Inclusive, assim como o Velociraptor, o bicho pode abrir portas, e isso é assustador. Além de tudo isso, ele ainda possuía camuflagem e um sonar para localizar seus alvos. E podem respirar aliviados, pois felizmente o experimento falhou e o Indoraptor não foi replicado em massa,
pois o objetivo era criar Indoraptores em massa para que eles fossem utilizados como armas biológicas, semelhante ao que vimos em Jurassic World Dominion e também em Teoria do Caos. Se ele tivesse escapado da mansão e conseguisse não apenas se esconder, mas se multiplicar de forma assexuada, como alguns dinossauros conseguem fazer dentro do contexto da franquia, o mundo teria um problemão, pois eu não duvido da capacidade de adaptação e inteligência dessa criatura. Não lembro se foi confirmado se ele poderia ou não se replicar dessa forma, mas caso a vida encontrasse um meio, seria um caos total. Em resumo, o Indominus Raptor é um dinossauro híbrido extremamente poderoso e resistente, sendo que poderia sozinho exterminar animais muito maior do que ele, o que é impressionante. Um grupo inteiro deles poderiam dizimar populações inteiras de animais. Por exemplo, soltos em alguma ilha, seria questão de tempo para exterminarem todos os seres vivos do local. Ou seja, eles não são animais, são monstros. Assim como o Scorpius Rex é outra aberração geneticamente modificada para ser outro predador de elite, topo de cadeia. Também para fins de uso como armas biológicas de combate, e também um dos primeiros animais geneticamente modificados criados pela InGen. A biologia do Scorpius Rex é incrível. Ele foi projetado para ser aprimorado em todos os sentidos. Para sua construção, foi usado o DNA base de um T-Rex, e então suas lacunas foram preenchidas com os seguintes DNA: Velociraptor, dando-lhe garras ampliadas e curvas e um conjunto de poderosas mãos; Carnotauro, dando-lhe chifres supraorbitais e escamas grossas na pele, aumentando a sua resistência; Peixe-escorpião, dando-lhe penas ou farpas com glândulas ou mucosas venenosas. Esse veneno é uma das neurotoxinas mais poderosas conhecidas, capaz de causar parada respiratória em questão de minutos a horas, dependendo da dose e tamanho da vítima. E ele também recebe os genes de uma espécie não identificada de sapo do gênero Neobatrachia, que lhe dá a habilidade de enxergar infravermelho, ajudando a se adaptar aos ambientes tropicais, rastreando suas presas com mais facilidade. Mas como efeito colateral, ele acabou ganhando a capacidade de se procriar por partenogênese, ou seja, sem um macho ou sem uma fêmea. Outra habilidade é a criobiose, que é a capacidade de sobreviver mesmo sendo congelado. E turma, provavelmente foi utilizado algum gênero mamífero, dando ao Scorpius 5 dedos nas mãos, incluindo um polegar opositor, semelhante ao que aconteceu com a Indominus. E teve muita especulação se a Indominus teve em sua criação DNA humano, que eu acho que é viagem demais, mas não duvido de nada, né? E para encerrar, ele também recebeu o DNA de uma cobra. Pois é, turma. Nada confirmado, mas talvez o Scorpius tenha os genes de uma espécie de víbora, dando-lhe um tipo de sensor térmico. Assim como um escorpião, a ponta de sua cauda também possui um ferrão com a mesma toxina perigosa de suas penas ou farpas. E essa toxina pode matar um grande dinossauro em questão de minutos, a não ser que o antídoto seja administrado imediatamente. Ah, e claro, né? Vamos falar do tamanho? Porque esse monstrinho tinha mais ou menos 3 metros e 30 centímetros de altura, só isso, só 3 metros e 30 de altura, quando bípede, claro, e mais ou menos 7 metros e meio de comprimento. Não é brincadeira não, ele é bem maior do que eu imaginava. Tudo isso, galera, segundo dimensões oficiais. E agora vamos para o comportamento dessa aberração, pois o Scorpius Rex é um monstro completamente diabólico, dotado de um desejo de carnificina sem precedentes.
Ele é extremamente poderoso graças às suas habilidades conseguidas pela modificação genética, e diferente de outros carnívoros que matam para se alimentar ou se defender ou defender seu território, o Scorpius literalmente mata qualquer ser vivo que passa na sua frente. Ele não tem nenhum respeito nem mesmo pela sua própria espécie, e seu único objetivo é matar, o que é um pouco semelhante a Indominus e a Indoraptor, porém o temperamento da Scorpius é muito pior, já que ele só entende uma programação, que é matar. Pode-se dizer de forma vulgar que ele é quase um dinossauro psicopata e perturbado, um verdadeiro monstro que nunca deveria ter sido criado. E se você ainda não viu Acampamento Jurássico, vale a pena conferir só por causa dessa criatura aqui, que é muito irada, galera. Eu recomendo todas as temporadas, inclusive a nova série Teoria do Caos, ó. E agora que vocês conheceram os dois oponentes, vamos para a Batalha Jurássica. E como vamos fazer isso? Começando pela genética e biologia. O Indoraptor, turma, é o resultado direto de um cruzamento entre o Indominus Rex e um Velociraptor, e carrega traços de predadores brutais como T-Rex, etc, etc, etc. Porém, o Scorpius é mais instável geneticamente. Ele é tipo um Frankenstein bizarro com traços de peixe escorpião, sapo, cobra. E nesse sentido, ele tem um veneno letal, capacidade de se procriar sozinho, que já é algo confirmado, um sensor térmico e até resistência a congelamento. Nesse requisito, a vantagem fica com Scorpius Rex pela variedade absurda de adaptações e a letalidade do seu veneno. Então, em genética e biologia, vence Scorpius Rex. Agora vamos para força e resistência. Nesse caso, o Indoraptor é ágil, musculoso e tem a pele extremamente resistente, praticamente à prova de balas. Sua força vem acompanhada de extrema estratégia e inteligência. Já o Scorpius Rex é mais robusto, tem escamas reforçadas, garras e a bendita cauda com veneno, fora as cerdas venenosas, e ele sobrevive a condições extremas, o que lhe dá grande resistência. Nesse requisito, o resultado, para mim, fica com a vantagem do Indoraptor, mas quase que dá um empate aí, pois o Scorpius não fica muito atrás, já que ele consegue resistir a danos biológicos e ambientais. Inteligência e estratégia. O Indoraptor é descrito como altamente inteligente, capaz de abrir portas, montar emboscadas e até usar o ambiente ao seu favor. E ele engana muita gente. O bicho não tá de brincadeira. Já o Scorpius é mais instintivo, agressivo ao extremo e age até mesmo por impulso, mata por prazer, mas sem o mesmo nível de estratégia. Com certeza, nesse requisito, a vantagem aqui é do Indoraptor, pela inteligência, astúcia e capacidade de planejar ataques. E agora vamos para o estilo de combate. O Indoraptor, turma, é um caçador furtivo, rápido e letal, com ataques precisos e garras retráteis. É um monstro, uma máquina de guerra. Só que o Scorpius Rex acredita ser um pouco mais fraco que o Indoraptor, mas ainda assim é extremamente letal. Ele ainda tem garras, ele ainda tem mordidas extremamente poderosas, mas as farpas venenosas e o seu ferrão caudal são um grande problema, e a gente vê isso ao assistir a animação. Nesse requisito, por incrível que pareça, a vantagem fica para o Scorpius Rex pela diversidade de armas e, bem, um toque mortal e venenoso. Não dá para brincar contra isso. Dito tudo isso, turma, o vencedor dessa batalha é o Scorpius Rex. Apesar do Indoraptor ser mais inteligente e tático, o Scorpius vence pela loucura, pela brutalidade e pelo veneno mortal e resistência absurda. A luta seria brutal, mas bastaria apenas um golpe
com as farpas ou o ferrão venenoso do Scorpius para o Indoraptor cair permanentemente. O Scorpius é menos estrategista, e não precisa ser, já que ele é uma força absurda da natureza e uma máquina de matar incontrolável. Não tem como, galera, competir com o Scorpius Rex, ele é uma aberração total. Agora, se você me perguntar, Johnny, qual é o seu favorito entre os dois? É óbvio que eu vou escolher o mais bonito, né? É muita cara de pau, né? O Indoraptor é bonitão, já o Scorpius é essa coisa horrorosa. Tanto que a maioria de vocês na enquete também escolheu o Indoraptor. Mas isso se dá pelo fato de que eu acredito que a maioria de vocês não conhece a animação. Pois se conhecessem, a escolha de vocês provavelmente mudaria um pouco. E essa é a nossa batalha pré-histórica. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem ligados para não perder a próxima Monster Análise, a nova notícia ou as novas loucuras que eu trazer aqui nesse canal para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.